Queridos, vamos ouvir a palavra de Deus para nossas almas. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da necessidade de uma confiança inabalável no Senhor. Uma confiança que nada pode abalá-los, que pode abalar a nossa vida. Uma confiança íntegra, firme, uma rocha. Quem sabe uma confiança que você possa comparar com o aço de tão duro que ela é e firme. A nossa vida com o Senhor necessita ser firme, inabalável, para que nós possamos superar as adversidades que surgem na nossa caminhada. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 125, versículo 1. Está aqui projetado na parede, vamos lê-lo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém? Vamos ler todos? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém. Fale para o Senhor: eu sou como o monte Sião. Abra essa boca, fala: eu sou como o monte Sião. Joguemos fora a timidez. Joguemos fora a timidez. Nós precisamos ser firmes, já que somos inabaláveis. Precisamos ser firmes naquilo que falamos em relação ao nosso amado Jesus. Senhor, nessa noite eu quero pedir que Tu venha nos dar a instrução da palavra, a direção, Senhor. Ensina-nos para que nós possamos, firmados em Ti, seguirmos em frente, inabaláveis na Tua presença. Senhor, crie em nós um coração firme, Senhor, um coração inabalável, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, o que eu tenho visto nesses últimos tempos é algo chamado de fé vacilante. Fé vacilante. Nós temos uma fé segundo o meio que nos envolve. Quando o meio nos envolve de uma forma a mexer com as nossas emoções, parece que a nossa fé é mais firme. Mas quando nós estamos sozinhos, ou em pequenos grupos, a nossa fé é só a misericórdia. É uma fé vacilante. Uma fé que tende a sumir, a desaparecer. Uma fé que tende a deixar de existir, queridos. O ser humano tem um grande problema, e esse problema é consequência do pecado, porque Deus nos fez perfeitos. Mas nós temos um grande problema: nós nos deixamos envolver por aquilo que os nossos olhos veem. Se você vê algo bonito, você confia. Se você vê algo que não é tão bonito, você já fica mais resistente. Se você não consegue visualizar aquilo que o teu coração pede, você desanima. Nós não podemos ser dirigidos pelos olhos, por aquilo que nós vemos, porque a nossa confiança está no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, isto significa, amados, que tudo pode estar muito ruim ou muito bom ao nosso lado, ao nosso redor. A nossa fé continuará da mesma forma. Ela não é influenciável pelas situações ruins, mas também não é influenciável por aquelas situações que nós consideramos boas e que nos leva a descansar na busca pela presença de Deus. Quando tudo vai muito bem, quando tudo está muito legal, nós temos uma tendência muito grande a parar, a não seguir em frente, a não buscar o Senhor, porque o nosso coração é enganoso, amados. E quando a situação está muito ruim, muito difícil, eis a fé vacilante, aquela fé
que quer fugir da tua vida e geralmente foge. E você olha para os problemas e não consegue ver soluções. Nós olhamos para as situações difíceis e não conseguimos ver soluções. Mas, amados, somos levados a entender de forma diferente o que é confiar no Senhor. A palavra de Deus nos dá um ensinamento que é totalmente diferente daquilo que muitas vezes nós entendemos como confiança em Deus. E eu entendo, amados, que o melhor exemplos que nós temos do que é confiar no Senhor, está na própria Bíblia. Quando você olha a vida de alguns personagens que estão na palavra de Deus, você há de entender o que é confiar, o que é andar, o que é não deixar se mover e envolver pelas situações. Quando você olha, irmãos, para a vida de alguns, você há de compreender que confiar é confiar. Confiar, irmãos, é você depositar a tua esperança. E eu creio que um grande exemplo, entre outros, é Jó. Como Jó nos ensina a confiar no Senhor. Como Jó é usado por Deus para nos dar lições de confiança nele. Como o Senhor usou aquele homem para nos ensinar o que é confiar, o que é dependência, o que é esperar, o que é dedicar-se, entregar-se completamente ao Senhor. Irmãos, leia a história de Jó. Achou difícil, achou complicada a vida dele? Lembre-se, ali apenas um relato. Na prática, foi muito pior. Porque você está lendo algo que alguém escreveu a respeito de outrem. Mas Jó viveu cada segundo daquela história na sua carne. Ele sofreu as dores das suas enfermidades. Ele sofreu o abandono dos seus amigos. Ele sofreu tudo aquilo que o homem pode sofrer de ruim. Mas ele perseverou no Senhor. Ele confiou no Todo-Poderoso. Vamos para o Novo Testamento, mais um exemplo. Olhe para o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo preferido. Olhe para o apóstolo Paulo. Quando você olha para esse homem, o que você enxerga é uma vida marcada por vitórias. Você vê o apóstolo Paulo como alguém que andou milhares de quilômetros, saiu de Jerusalém, foi à Espanha, olhe no mapa a distância. Foi à Grécia, não era ali vizinho. O apóstolo Paulo andou tanto. Em cada lugar que chegava, ele era perseguido. Cada situação que ele viveu é um exemplo para nossas vidas. Nós temos a tendência em ouvirmos aquilo que ele ensina, mas olhe também para a vida daquele que disse: sede meus imitadores. Amados, na vida do apóstolo Paulo vemos momentos, nuances complicadíssimas, mas ele sabia em quem cria. Ele tinha confiança no Todo-Poderoso. E todas as vezes que eu falo a respeito de fé, de confiança, o Senhor me ensina um pouco mais, porque não é fácil confiar. Mas o salmista diz: os que confiam no Senhor, eis a condição, confiar no Senhor. Você quer ser bem sucedido na tua vida, no teu casamento, vida pessoal? Você quer sucesso nos estudos? Você quer sucesso na tua vida de jovem? Você quer ter uma vida segundo aquilo que Deus quer?
É preciso que tenha, não é? Claro. O primeiro passo, a chave é confiar no Senhor. A partir do momento que nós confiamos no Senhor, nós vamos abrir um portão, um portal, uma porta. Vamos abrir a nossa vida para o mover poderoso de Deus. O Senhor virá, irmãos, o Senhor nos envolverá, o Senhor agirá na nossa existência, o Senhor nos há de tomar nas suas mãos, Ele nos guiará, Ele nos envolverá, Ele cuidará de nós, Ele nos guiará. No entanto, confia no Senhor. Confiança é uma necessidade. O salmista chama-nos a atenção para o Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Esse monte está em Jerusalém. Sobre ele estava o templo. Era um monte referência para toda a nação judaica. Eles olhavam para o Monte Sião e via aquele monte como um lugar santo. Ali estava o templo. O Senhor se manifestava à nação naquele lugar. O Monte Sião, ele era uma referência para todo aquele povo. E o salmista o tinha também como referência. E ele o usa, nos dando o exemplo de quão firme precisa ser a nossa confiança. Irmãos, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Você já observou bem o que é um monte? O monte é algo praticamente intransponível. Ele está ali, é uma barreira natural, é difícil ultrapassá-lo, é difícil destruí-lo, é quase impossível destruí-lo. Nada pode atingir o monte. A nossa vida precisa ser comparada ao Monte Sião. Tu precisas ser um Monte Sião aos olhos de Deus. O Senhor quer que tu sejas um templo, e o templo estava no Monte Sião. Que tu sejas firme como o monte. O Monte Sião era firme, continua sendo firme. Veja, amados, aquilo que Deus requer de cada um de nós. Talvez você fale, pastor, isso aí eu já sei dessas coisas. Amados, não adianta saber se nós não praticamos. É preciso praticar a palavra de Deus. Confiar em Deus não é algo apenas da teoria, do nosso conhecimento. Confiança é algo prático. E nós temos que, a exemplo dos casos citados, dos homens citados, Jó, Paulo, nós temos que enfrentar situações, seja elas quais forem, crendo que o Senhor cuida da gente, crendo que Deus cuida de nós. Às vezes, amados, nós não temos forças para superarmos essas coisas. Às vezes você olha para si mesmo e chega a uma conclusão: não é possível, eu não consigo. Amados, um dos grandes problemas que nós temos na nossa existência chama-se eu. O tal do eu. A Bíblia diz que nós devemos mortificar a nossa vida, isso é, mortificar o nosso eu, anular o nosso eu, porque você não faz nada por méritos, você não faz nada sozinho, é Deus que fortalece a tua vida, é o Senhor que te dá condições, é Ele que enche o teu coração de poder e autoridade, é Ele que coloca a palavra na tua boca, é Ele que abre a tua mente, abre os teus ouvidos, é Ele que enche o teu coração, é Ele que age, é Ele que move, é Ele que salva, é Ele que restaura, é Deus. Você precisa ser apenas monte, só isso, nada mais. Confiar no Senhor e ser monte, porque o Senhor te faz inabalável. Oh, glórias! O salmista continua dizendo: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Que não se abala. Infelizmente, irmãos,
nós somos uma geração fraca. Nós somos uma geração que só misericórdia. Nós somos uma geração que podemos falar, afirmar, mimimi. Aquela geraçãozinha que reclama de tudo, que não está contente com nada, que não está satisfeita com nada. Nós somos uma geração abalada, sacudida, infelizmente. Oh, meu Senhor, mas a partir do momento que nós entendemos quem é Deus na nossa vida, a partir do momento que nós confiamos no Senhor, entenda, confie no Senhor, acredite no Senhor, creia no Senhor. A partir desse momento, nós com certeza seremos vistos pelo Eterno como um monte firme e também inabalável. Amados, quando você tem o seu coração no Senhor, tu não te deixas abalar pelas situações, não te deixas abalar. O teu coração é firme. É fácil isso? Não, não é fácil. Não é fácil porque hoje nós estamos vivendo muito o eu. Nós amamos demais a nós mesmos. E eu concluo que amamos mais a nós mesmos do que a Deus. E quando nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus, eis aí uma porta aberta. Abrimos uma porta para que a carne tenha força. E a consequência é que ela se abala com facilidade. Se alguém olha para você e diz, ó, você é feio, é feia, pronto. É o suficiente para você cortar relações com Deus. Se porventura o teu projeto de vida fracassou, mais um ponto para você não querer estar na presença do Eterno. Se as coisas não se encaixaram da forma que você quer, que você entende que deveriam ser, eis aí mais um romper com o nosso amado. Irmãos, nós não estamos aqui para isto. Nós estamos aqui para vivermos uma confiança real no Senhor. Se porventura Jó, olha só, se Jó vivesse a nossa geração, certamente, no seu primeiro problema, ele teria chutado o balde, abandonado Deus. E como disse a mulher, morre Jó, morre. Mas ele foi até as últimas consequências. Se porventura o apóstolo Paulo, amados, se o apóstolo Paulo carregasse em si o que a nossa geração carrega, na primeira perseguição que ele sofreu, certamente ele teria olhado para Deus, Senhor, não dá, esse lance para mim não dá, eu não estou aqui para sofrer, estou aqui para pregar o Evangelho, eu estou aqui para operar milagres, eu estou aqui para fazer descer fogo do céu, desde que o fogo não chamusque a minha vida, desde que eu não seja tocado. Se o apóstolo Paulo carregasse em si os nossos conceitos atuais, teria desistido logo no início da sua caminhada. Não teria seguido em frente, porque não foi fácil. O apóstolo Paulo entendeu o que era confiar em Deus. E ele não estava movido por aquilo que o envolvia, a situação que o envolvia, o meio no qual ele estava. Não, ele estava era para fazer a vontade de Deus, e ele não se importava com o preço que era preciso pagar, ele queria pagar o preço. Vê a diferença? Vê porque nós não somos vitoriosos hoje? Vê porque a nossa vida é só a misericórdia do Eterno? Mas só que eu olho para o texto e afirmo, eu confio no Senhor.
Mas será que somos como o Monte Sião? Será que somos inabaláveis? Ou nós estamos aqui para satisfazer as nossas vontades nos anos que temos e ou teremos sobre a face da terra? Às vezes, amados, nós estamos com tantos propósitos na nossa vida. Nós traçamos um propósito para a nossa existência. E quando chega ali, no meio da vida, em tese, no meio da vida, eis que aparecem as chamadas crises. E você descobre que os teus projetos até aquele momento foram fracassos. Aqueles que foram bem-sucedidos, esses se deixam envolver pelo sucesso, também fracassam. Mas muitos descobrem que os seus sonhos, objetivos, projetos não foram alcançados. E que a vida é aquela coisinha que só a misericórdia. O que é que fazem? Deixam-se abalar. Param de olhar para Deus. Param de olhar para o Senhor. E a situação fica ainda pior. Irmãos, a palavra do Senhor chama-nos para uma vida de sujeição à vontade do Senhor. Uma vida de submissão completa à vontade do Eterno. E nós temos que entender que o nosso sucesso não está naquilo que nós vamos conseguir sobre a face da terra, os tesouros que vamos ajuntar sobre a face da terra, e ou não ajuntá-los, mas sim em servir o Senhor, em amar o Senhor, com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, em confiar no Senhor. Eis aí, amados, a marca da vitória. Os vitoriosos em Deus, estes confiam no Senhor, mesmo que aos olhos humanos sejam fracassados. Quando você olha para boa parte da vida de Jó, um fracassado total. E podemos afirmar, irmãos, que quase todos aqueles que serviram ao Senhor, boa parte da sua vida, aos olhos humanos, foram fracassados. É porque nós temos o apóstolo Paulo narrado na Bíblia, e o nosso conceito a respeito dele está lá em cima. Mas se Paulo fosse o nosso contemporâneo, se nós vivêssemos juntos com o apóstolo Paulo, provavelmente íamos olhar para ele como fracassado. Ele não conseguiu muita coisa sobre a face da terra. O pai da fé foi um fracasso. Não alcançou as promessas do Senhor. Não viu as promessas de Deus. Pouquíssimas das promessas que o Senhor fez a Abraão não foram visualizadas, alcançadas por ele em vida. Mas foi um homem vitorioso. Oh, glórias! Jó também foi vitorioso. E o apóstolo Paulo, com certeza, foi um homem vitorioso, extremamente vitorioso. Só que os nossos conceitos precisam cair por terra. Nós precisamos confiar no Senhor de uma forma firme, inabalável. A palavra diz, Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Ele é firme para sempre. O monte Sião é firme para sempre. O Senhor, amados, Ele usou o salmista para nos dar esse exemplo, para mostrar-nos a necessidade de sermos firmes para sempre, de vivermos firmes na presença do Senhor, de sermos inabaláveis na presença do Eterno. Mas lembre-se, irmãos, para que nós possamos alcançar essa vitória, necessário é que haja confiança no Senhor, confiança em Deus.
É preciso que abdiquemos de todo o nosso entendimento, de todos os nossos conceitos, aquilo que entendemos como de Deus para a nossa vida, e abracemos de fato a palavra do Senhor para o nosso viver. Às vezes, irmãos, vive-se uma grande ilusão em nome de Deus. E é muito comum em nossos dias, na nossa geração, as pessoas estarem vivendo uma grande ilusão em nome de Deus. Irmãos, quando Deus de fato fala com você, você entende. Se Deus fala com você, se tu ouves a voz do Senhor, é impossível não vivenciá-la, é impossível não obedecê-la. Se o Senhor fala contigo, você há de entender, porque é o Espírito Santo que te convence. Não é o pastor que te convence, não é a outra pessoa que te convence. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que nos convence, é o Espírito Santo de Deus que nos enche, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos envia, é o Espírito Santo de Deus que nos guia, é o Espírito Santo de Deus que nos dá vigor, é o Espírito Santo, tudo é o Espírito Santo de Deus. Deu para entender? Se porventura, amados, nós temos vivido um evangelho que você não consegue êxito, que você não consegue ver Deus, é porque você está vivendo uma ilusão, está iludido com algo que você considera Deus ou de Deus. Não é dessa forma. O Senhor, irmãos, é marcante na vida do ser humano. É impossível o vento do Espírito entrar na vida de alguém e não fazer algo novo, um vendaval no coração da pessoa, algo novo na vida da pessoa. É impossível. Quando o Espírito de Deus, Ele de fato está na nossa existência, nós vamos viver Deus de forma inabalável. Não seremos abalados pelo meio, não seremos abalados pela família, não seremos abalados por aquilo que entendemos como fracassos em nossos sonhos e planos, não seremos abalados pela sociedade, não seremos abalados pelas perseguições, pela política, não seremos abalados pelas religiões, pela religião, não seremos abalados por nada, porque a nossa confiança está no Senhor, e o Senhor nos faz inabalável. Irmãos, nesses últimos tempos, o Senhor tem mostrado o seguinte à minha vida: é preciso viver Deus de fato. Se você não vive Deus na real, de fato, você não será feliz com o Senhor. Se você não tem uma vida totalmente dedicada, consagrada, rendida ao Todo-Poderoso, se você não tem uma vida total, dominada pelo Eterno, não será possível que haja felicidade no coração. Nós vamos viver, irmãos, uma vida sempre assim, meio que mequetrefe, aquela vidinha, sei lá como é que é. Sempre parece que falta alguma coisa. Parece que tem uma lacuna. O coração não bate no compasso certo, sei lá, misericórdia. Olha, amados, com Deus é tudo ou nada. Nesses últimos tempos, nessa geração tão louca na qual nós estamos inseridos, vivenciando, nós somos ensinados, os meios nos ensinam que você pode viver um Deus na parcialidade, mas é impossível,
você não será feliz. Não haverá no teu coração confiança real no Senhor. E sabe o que acontece? Qual a consequência? Você entra em parafuso. Vem uma grande crise sobre a tua existência. E essa crise, amados, ela frutifica de uma forma muito negativa. Porque ela gera uma série de males. Entre elas nós podemos citar a depressão, o síndrome do pânico, a inconstância com a vida, meu Deus, Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que chegam a ponto da loucura, porque não conseguem sentido para a vida. Mas como conseguir sentido para a vida se o sentido é Deus, e Deus não está no centro da vida? Nós temos que confiar, como disse o salmista, os que confiam no Senhor, aprenda, são como o Monte Sião inabalável, onde estava o templo, e ele não se abala, o monte não se abala, é firme para sempre. E hoje nessa palavra, amados, aprendo com vocês que é necessário abrir mão de tudo, que é necessário, amados, jogarmos fora aquilo que nós entendemos como bom e abraçarmos o bom de Deus para a nossa existência. Abrirmos mãos daquilo que entendemos como plano do Senhor e abraçarmos os planos de Deus para a nossa vida. Abrirmos mãos, amados, daquilo que achamos que é conhecimento de Deus e nos deixar envolver pelo Espírito Santo, porque é o Espírito que nos dá a revelação de Deus. Jogarmos fora, irmãos, todos os nossos conceitos religiosos, tudo aquilo que aprendemos ao longo da vida, para que somente o Espírito Santo do Senhor nos direcione, nos guie, nos leve em frente. Tudo isso, amados, faz com que tenhamos uma vida firme, firmada. Foi assim com Jó, foi assim com certeza com Paulo, com o apóstolo Paulo e tantos outros que são citados na palavra de Deus. É possível? Totalmente possível, mas é preciso fazermos segundo aquilo que Deus quer. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Sejamos assim e vamos contemplar a glória do amado Jesus. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela revelação da palavra, porque mais uma vez Tu nos ensina a necessidade de depositarmos a nossa vida aos Teus pés, de esperarmos, confiarmos, dedicados, vivermos a Tua verdade, vivermos somente aquilo que Tu queres. Ó Senhor, quero clamar que Tu venhas nos edificar, nos ensinar, porque esse é o nosso objetivo de vida, Senhor. Fala sempre conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Vivamos a palavra com todas as forças do nosso ser. Confie no Senhor, espere no Senhor e veja a glória de Deus. Amém.